Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 2. Pedir para o irmão Florivan, pegar aqui para mim, irmão Florivan, por favor, por gentileza. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que privilégio temos aqui de estar reunidos em Teu nome. É tão maravilhosa essa comunhão, Senhor Deus. É um culto que é oferecido ao Senhor. O Senhor é o único a ser adorado nesse culto, Senhor Deus. Nada mais, Senhor, deve ser adorado aqui nesse culto. Só o Teu santo nome. No nome de Jesus, que a ministração da palavra seja totalmente direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Que não haja a sabedoria humana, que não haja esse homem ativo, esperto, nada disso, Senhor Deus, mas que haja o Espírito Santo ministrando e colocando nos corações a Tua verdade. Senhor Deus, nós necessitamos da Tua verdade, nós necessitamos da Tua direção, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, o que será que é a vida de um cristão? Ou o que deveria ser a vida de um cristão? Esse texto, na verdade, ele não começa aqui no versículo 12, mas no versículo 1, ele diz: se portanto fostes ressuscitados com Cristo, quer dizer, se você nasceu realmente de novo, busquem as coisas do alto, não as que são aqui da terra. Ontem eu vi e conversei com amigos, e o meu coração também, ele estava um pouco tenso com a situação do nosso país. Eu cheguei a conversar com um amigo que falou: estou totalmente desanimado com o que eu estou vendo acontecer. Mas é interessante, nada fugiu ao controle do Senhor. Nós não somos cidadãos aqui dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Por que estamos abatidos e tão preocupados com as coisas desse mundo? Se vocês nasceram de novo, ou foram ressuscitados juntamente com Cristo, olhe para as coisas do alto, não as que são aqui da terra. É interessante que ele continua falando, e no versículo 5 ele diz: façam morrer a vossa natureza terrena. Todas aquelas coisas que você sabe que não deve fazer, que a palavra já te mostrou, que você, na criação, seus pais já disseram que você não deveria fazer, e a palavra confirma isso, você deve fazer morrer. E a palavra vem enumerando aqui alguns pecados e algumas maneiras de agir que nós não devemos ter no nosso meio. E é interessante que quando se trata
de relacionamento, lá no versículo 8, ela diz sobre a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, e diz que isso não deve haver no nosso meio. Quer dizer que não é só um relacionamento com Deus, mas é um relacionamento com o próximo. Às vezes a gente fala, eu estou bem com Deus, o resto que se dane. Não, isso não existe no ser cristão. Amo a Deus sobre todas as coisas? Eu falo que amo, mas na verdade não amo, já é uma mentira. Mas eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Isso deveria ser a verdade da minha vida. Mas continua, deve amar também ao próximo como a mim mesmo. Então no versículo 5 ele começa a descrever algumas coisas do seu relacionamento com Deus: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, e ele vai, mas depois ele fala o quê? O seu relacionamento com os irmãos também deve ter um novo trato. Meus irmãos, matar o velho homem é todo dia. Todos os dias ele quer ressurgir, ele tem o desejo de ressurgir, ele tem o desejo de ser alimentado e de ficar vigoroso. Então nós precisamos chegar no versículo 12 e nos revestir como eleitos de Deus, ou seja, ter uma vida como um escolhido de Deus. Meus irmãos, eu tenho falado muito aqui sobre o testemunho cristão. Nós falarmos que somos cristãos, falarmos algumas características nossas, alguns adjetivos bons que nós temos, é fácil. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu deixei de fazer aquilo, eu deixei de fazer aquilo outro. Isso é muito fácil. Mas o problema é, sem falar, deixar com que as pessoas vejam o mover de Cristo, se somos ou não eleitos de Deus. Porque Deus, quando ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, ele diz algumas características. Deus te escolheu, Deus te santifica, te separa, e Deus te ama. Olha o que Deus faz. Deus, ele pega você lá no meio do pecado, ele te salva, te separa, te santifica pela palavra, te coloca no mundo cheio de corrupção e diz, sede santos porque eu sou santo. Viva da maneira que eu quero. Viva da maneira que eu estou dizendo na minha palavra. O amor de Deus é algo tremendo, e nós cantamos aqui. Imensurável amor. Mas muitas vezes nós cantamos sem entender, porque Deus foi ao nosso resgate, e Ele foi ao nosso resgate com um Cordeiro Santo, seu Filho amado, e seu Filho amado morreu a nossa morte, e nos reconciliou com Deus. Agora cabe a nós viver uma vida digna do Evangelho da graça, revestivos como eleitos de Deus, ter uma vida como eleitos de Deus, e essa vida, ela tem algumas características. A primeira dela é misericórdia. Um homem misericordioso é um homem que não dá aquilo que as pessoas merecem, muito pelo contrário, ele é dotado de compaixão no seu coração. A igreja de hoje, ela é conhecida como uma igreja que fala do amor, mas que tem dificuldade de demonstrar o amor. A igreja de hoje é uma igreja que tinha que estar mais atenta as coisas que acontecem dentro e fora dela, porque a misericórdia é isso. Essa pessoa não merece ser retirada da sarjeta, mas eu não vou fazer o que ela merece, eu vou fazer o que ela não merece, eu vou buscá-la, eu vou tentar buscar essa pessoa. Eu estou dando um exemplo aqui bem drástico, para que vocês compreendam. Meus irmãos, fala também de mais uma qualidade: bondade, afetos de misericórdia e de bondade. O que é uma pessoa boa? Na Bíblia nós temos o exemplo, o bom samaritano. Samaritano era um homem que não tinha o privilégio de estar dentro da sinagoga, não tinha o privilégio de usufruir daquela religião, daquele culto que era oferecido ali pelos judeus. Mas aquele homem, quando vê uma pessoa caída, enferma e moribunda,
ela não faz como um fariseu, como um escriba, que eram aqueles que, teoricamente, era igreja, mas que passaram de largo, passaram e olharam, e não quiseram o quê? Se comprometer com aquele tipo de situação. Muito pelo contrário, este homem, ele desce do seu animal, ele tinha ali alguns recursos, e ele faz curativos, ele bota essa pessoa moribunda, que ele nem sabia quem era, no seu animal, ele leva essa pessoa até uma hospedaria, ele paga a pernoite dessa pessoa, e ele deixa algum dinheiro para que fosse tratada, e ele ainda diz, olha, se for alguma coisa mais necessária, quando eu passar por aqui eu ainda pago. É isso que nós fazemos? É isso que você faz no shopping? É isso que você faz como é que chama o negócio das piscinão lá na Olímpia? É isso que você vai fazer? É a bondade? Porque nós temos gastado conosco. Nós temos estendido as mãos a nós mesmos. Não é verdade? Agora nós vamos entrar numa época que o mundo comemora um Natal não bíblico, um Natal onde se coloca uma árvore que jamais vi na palavra do Senhor, cheia de luzes e de bolas, e colocam-se presentes dentro. E tem um velho chamado Papai Noel, que não é da Bíblia também, se não é da Bíblia, então eu estou fora dele, que ele vai trazer presentes para quem tem dinheiro. Tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Mas tem crente que está embarcando nessa. Aí ele vai pegar o seu cartão, vai fazer, não, meu filho quer, porque quer, eu não tenho dinheiro, mas faz aí em 12 vezes. Mas nós vemos as pessoas necessitadas ao nosso lado, e passamos de largo, porque vai dar trabalho. Meus irmãos, quando nós abrimos aqui a casa de apoio, até pastor ficou bravo com a gente, né, irmã? Não, porque nós também fazemos, porque eu quero ver, porque eu quero acompanhar. Ninguém mais apareceu. Quantas pessoas até aquele dia que nós fizemos a ata, irmã, a senhora lembra? 160 pessoas passaram aqui. 160 histórias diferentes passaram por aqui. Uma que esteve aqui e o irmão faleceu essa semana, ela veio de 900 quilômetros. E essa jovem perdeu o seu irmão. Essa senhora, jovem senhora, perdeu o seu irmão. A enfermidade ceifou. Deus falou, agora é a hora, e levou. Mas essa mulher, ela fez um ato de bondade para conosco. Sabe por quê? Os pastores tiraram ali uns dias para buscar um refrigério. E nós não tínhamos como lavar as roupas. Eu falei, irmão Joaquim, vamos tirar aquelas roupas, eu vou levar na lavanderia. Quando a mulher viu, não é mesmo, irmão Joaquim? Ela foi lá atrás e falou, eu quero lavar essas roupas de cama, das outras que tinham ido embora. E ela lavou e esticou ali no varal. Ela fez um ato de bondade para conosco. Eu estou dando o exemplo de quem está de fora, porque nós somos os bonzinhos, né? Nós somos os igrejeiros, mas só que nós não temos tido tempo para praticar a bondade, nem dentro e nem fora. Deveríamos começar dentro e estender para fora. Meus irmãos, tem mais uma coisa: humildade. O Senhor requer de nós aqui humildade, e a humildade significa, eu vou olhar para o meu irmão e vou considerar ele melhor que eu, superior a mim. E nós temos essa dificuldade, porque nós olhamos para o irmão e falamos, se ele fosse igual eu, ele fazia de outra maneira. Se ele fosse igual eu, já tinha resolvido esse problema. Nós não conseguimos mostrar para esse mundo aí fora perdido que nós somos humildes, que nós entendemos que nada podemos sem o nosso Deus, que Ele é soberano e governa todas as coisas. Nem isso nós temos demonstrado aí fora. Agora, como é que nós vamos demonstrar no nosso relacionamento? Porque aqui ele está falando as virtudes que devem ser cultivadas. Cultivada, como é que a gente cultiva essa virtude? Entre nós. A igreja, sendo igreja dentro da igreja também. Mansidão. Quando fala mansidão, a força dessa palavra é como aquele animal do campo que foi domado e hoje ele está apto para obedecer o seu dono.
A mansidão é você abrir mão dos seus direitos para que o outro seja beneficiado. E isso nós achamos inconcebíveis, porque é meu direito. Vou levar na lei. Eu detesto isso, irmão, vou levar na lei. Detesto essa palavra. Não gosto dela. Eu gosto, vamos abrir mão? Estou aprendendo, está fácil não, mas eu quero que vocês me ajudem a aprender isso. A igreja, ela é composta por homens revestidos como eleitos de Deus. E eles precisam começar a praticar aquilo que Deus quer. Longanimidade é aquela pessoa que tem o pavio longo, ela não responde rápido, ela não parte para cima. Ela é longânima. Se Deus não fosse longânimo comigo, eu já estava queimado, lançado no tacho do inferno. Eu não sei se é tacho, mas deve ter alguma coisa lá que pega fogo, um caldeirão, sei lá, uma fogueira direta ou um caldeirão, sei lá. Porque Deus foi longânimo, eu estou aqui hoje. Porque eu merecia muito tempo atrás ter sido lançado lá no fogão. Mas a longanimidade de Deus me poupou. E é interessante que nós não somos longânimos com o nosso irmão e nem com os de fora. O cara ofende a gente já parte para cima, não é? Né? É assim que a gente faz. Aí a palavra agora vem falar sobre o perdão, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Meus irmãos, se você está com dificuldade de perdoar, você está com um problema sério. Quando o Senhor nos ensina a orar ali em Mateus capítulo 6 ou 7, Ele diz, perdoe os meus pecados assim como eu tenho perdoado os que pecam contra mim. Não é isso? É assim que a gente tem usado? A gente tem prestado atenção nisso? A gente tem prestado atenção como Jesus nos ensinou? Vocês lembram, semana passada nós citamos aqui o texto que diz, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Mas Deus prova o seu amor, Deus mostra, Deus aplica o seu amor, Deus põe em prática o seu amor para conosco, mandando o seu Filho único, que jamais pecou, morrer por mim, por você, pecadores. E a Bíblia ainda diz, você seria capaz de morrer por um justo ou por um amigo? Talvez sim. Mas Ele morreu por nós que éramos rebeldes a Ele. Então eu quero que você entenda, suportar um ao outro, ou uns aos outros, não quer dizer assim, eu vou engolir isso aí, porque é crente da igreja, a mesma igreja, eu vou engolir. Não, é dar suporte. É como carregar. É como ser o esteio. O esteio é aquele moirão forte do canto da cerca que sustenta toda a cerca. É aquele moirão que a porteira fica nele. Ele serve de sustento para aquela porteira. Porque a porteira exige um grande esforço. Ele sustenta. Assim deveria ser a nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos aprender a suportar uns aos outros, a perdoar-vos mutuamente em caso que alguém tenha motivo de queixa contra outro. Meu irmão, vamos dar um exemplo. João errou com a Maria aqui. Maria precisa desenvolver o perdão, já suportar em amor e perdoar. Quando ela conseguir fazer isso, então ela vai conversar, João, aquele dia você me ofendeu aqui nesse quesito, mas já te perdoei, estou contigo, estou orando pela sua vida e quero que você caminhe junto conosco, sempre. Será que isso nós temos praticado? Será que isso tem sido uma verdade nas nossas vidas? Meus irmãos, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aí dá uma chave, né? Parece que é uma chave no nosso pescoço, não é verdade ou não? Parece que a gente perde o jeito de falar que é crente. Por isso que eu acho que a igreja não gosta de ler Bíblia, né? A igreja que eu falo é congregação de reunião, porque a igreja verdadeira ama a palavra. Porque ela vem contra nós, esse texto aqui, ele me agride. Porque eu não sou assim. E talvez você também não seja assim, mas nós precisamos ser assim. Nós precisamos caminhar junto. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também. O que o Senhor cobrou para te perdoar? Ó, você vai ficar bonzinho, eu vou te perdoar. Foi isso? Ó, você vai parar de pecar, eu vou te perdoar. E pelo contrário, Ele perdoou.
apesar de sermos pecadores, Ele perdoou cada um dos nossos pecados em Cristo Jesus. Nós fomos libertos da consequência do pecado, que é a morte, a última morte, a segunda morte. Meus irmãos, nós precisamos caminhar em santidade, nós precisamos de crescimento. O perdão faz parte. Tem um livro que eu tenho lá e posso dar para quem quiser. Eu devo ter ainda uns 6 ou 7 exemplares, para quem tem dificuldade de perdoar. Bom, normalmente a turma não gosta de ler. Chama Liberando o Poder do Avivamento. Liberando o Fluir do Avivamento. Isso fala sobre perdão. Perdão, perdão e perdão. É uma ordem bíblica para nós. É da mesma maneira que o Senhor fez, nós devemos fazer. Agora, versículo 14 já chama para o amor. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Meus irmãos, para nós vivermos como igreja do Senhor, nós precisamos desenvolver o amor. O amor é uma decisão no meu coração. Primeiro, Cristo me amou. Eu estou cheio de Deus. Agora, eu desejo amar a igreja do Senhor. Não é concordar com tudo, não é falar que tudo está bom para o irmão não ficar feliz, não é nada disso. Amar vai além. Ora pelo irmão, esteja à disposição do irmão. Se precisar exortar o irmão, você exorta de que maneira? Em amor. Você corrige em amor, você traz a Bíblia e corrige também, mas você diz para ele também que ele está se esforçando, que ele está indo bem, que ele é importante para a sua vida, que ele é importante para a congregação dos santos. Você tem que estar junto com ele. Nós temos deixado isso de lado. Nós precisamos ser uma igreja amadurecida, uma igreja que vai caminhar da maneira que Cristo quer. Versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Meus irmãos, maravilhoso é Deus. Deus nos salva e derrama paz sobre o nosso coração, e nós nos tornamos homens satisfeitos com a igreja que estamos, com o irmão que temos, e nós nos alegramos porque Cristo é a nossa alegria. Quando a palavra de Deus diz, olha, quando você estiver ansioso, você leva a tua queixa diante do Senhor, através da oração, da súplica e com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e vosso coração em Cristo Jesus. Quando a paz do Senhor, ela desce sobre uma vida, essa vida é uma vida grata por todas as coisas. Por isso, nossos irmãos lá do começo da igreja iam para a cruz morrer glorificando a Deus, iam para as arenas com seus bebês de colo glorificando a Deus, iam e eram queimados na fogueira glorificando e cantando hinos de adoração ao Senhor. Por quê? Porque eles tinham a paz de Cristo. E a paz de Cristo é aquilo que vai decidir, que vai arbitrar. E quando nós temos essa paz, nós conseguimos fazer as coisas à maneira de Deus. E nós temos um coração essencialmente grato por tudo. Meus irmãos, no meio da nossa congregação, é cheio de defeitos. Eu sou um defeito grande dessa congregação. Mas quando eu tenho amor, e quando eu tenho a paz de Cristo no meu coração, e quando você tem no seu, você olha para mim e me ama apesar dos meus defeitos. E você consegue congregar comigo. E eu consigo congregar com você. E quando você precisa de passar por realinhar as suas decisões, às vezes os pastores chamam lá em cima, você vai se sentir bem com isso. Sabe por quê? Porque você vai entender que é para a glória do Senhor. Você não vai fugir da igreja porque a igreja quer trazer para você uma direção correta e você não aceita. Não é assim que funciona. O amor de Deus é maravilhoso, Ele nos enche de alegria, Ele traz paz em nossa vida, e nós podemos olhar para nós mesmos e ver os defeitos que nós temos, antes de olhar para o nosso irmão. A paz faz isso conosco, e a palavra também. 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Meus irmãos, a palavra, ela vai mostrar quem você realmente é, porque ela vai apontar para o seu coração coisas que você não faz, mas que deveria fazer.
atitudes que você não tem, mas deveria ter. A palavra do Senhor. E as pessoas que estão realmente vivendo uma intimidade com Cristo, elas desejam a palavra do Senhor. E você lê esse versículo 10 vezes, e esse versículo vem falar ao seu coração 10 vezes, de maneira intensa e produtiva. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A palavra faz isso. Nós não podemos ficar distantes da palavra de Deus. Nós precisamos comer a palavra de Deus, nós precisamos desejar a palavra de Deus. E não é ler a palavra de Deus. Hoje eu li 5 capítulos. Não, nada disso. Você para. Primeiro você ora, pede discernimento para Deus, que o Espírito Santo esteja abrindo o seu coração para entendimento. Depois você começa a ler e a pensar, meditar naquilo que você está lendo. E quando você tem dificuldade, você para tudo e volta no primeiro versículo que você leu, e começa tudo de novo, e começa a beber daquela água, e aquela água vai produzir em você um manancial, que vai brotar, e vai servir para as pessoas que estão ao seu lado. Você pode ler a Bíblia 200 vezes, meu irmão, mas se você não meditou na palavra de Deus, se você não bebeu dessa fonte, nada vai acontecer na sua vida. A palavra de Deus é para ser aplicada nas nossas vidas. A palavra de Deus é para ser digerida. E olha como que ela dá continuidade, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Lembra de enchei-vos do Espírito Santo? Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriague com o vinho, mas se embriaguem com o Espírito Santo. Ou seja, se encham do Espírito Santo, porque o vinho traz devassidão. O vinho traz o quê? Queda, ruína. Mas o Espírito não. O Espírito te enche o coração, te aproxima de Deus e faz com que a vida seja uma vida para o Senhor. E aí ele fala, cantando entre vós com cânticos espirituais, salmos, hinos, sendo agradecido em tudo e amando vossos irmãos. Não muda, a palavra de Deus não muda, é a mesma. O problema é que nós não prestamos atenção nela. Quando eu falo para vocês buscarem a Deus, desligarem os aparelhos de TV, não escutarem as coisas que o mundo está dizendo, até os jornais estão deixando o povo da igreja depressivo, porque é só notícia ruim. Ontem saiu da cadeia o homem que jogou a menina lá do não sei que andar, filha dele. Agora saiu aquele médico que abusou de não sei quantos pacientes. Agora saiu o outro que roubou o país. Agora saiu um outro que roubou a nação. Aí você fica deprimido com aquilo, não fica não? Enche a sua vida com cânticos, salmos, hinos, gratidão. Enche a sua vida com isso. Busca a Deus. Eu dei um testemunho aqui algum tempo atrás, vou repetir. Não sei se eu vou lembrar dele todo, mas vou tentar passar a ideia uma empresa entrou em crise. Era uma empresa de comprensados, uma empresa muito forte na área. E ela tem vendedores em todos os estados. E ela começou a ter um declínio de vendas. Aí tinha um cara lá, um senhorzinho, que vendia mais que todo mundo. Aí a praça pior que tinha no Rio de Janeiro, mandaram o homem para o Rio de Janeiro. Agora não acaba com ele. Ele foi no Rio de Janeiro e foi o maior vendedor da época lá da crise. Aí chamaram o homem. Fulano, numa palestra lá para os vendedores, por que todo mundo parou de vender, você foi para a pior praça que você vendeu? Sabe o que é? É quando vocês chegam em casa, vocês vão ver o que está acontecendo no país, no Jornal Nacional, se o dólar subiu, se o dólar caiu, se o real está bom, se o real está ruim. E sabe o que eu faço? Eu vou ler a Bíblia e buscar as promessas do Senhor para a minha vida. Então eu não tenho esse problema. Deus governa a minha vida. E eu me abasteço dele, não do jornal da noite. E eu sei que tem promessas. Então, o que eu fiz? Eu fui trabalhar, vender para um judeu. E o judeu falou a mesma coisa. Olha, a coisa não está para fazer compra agora. Nós não vamos comprar, a empresa não está comprando. Ele falou, mas você é um judeu, olha o que diz a palavra a respeito de vocês. Vocês são um povo escolhido por Deus, tal.
pregou para o judeu lá, o judeu falou, você está certo, fez a maior compra. Por quê? Em vez dele buscar refúgio no jornal, ele busca na palavra, e ele bebe da palavra, e ele digere da palavra, e ele ama a palavra, e a palavra é o quê? Colocou que ele é filho do Deus Altíssimo, e Deus tem o governo sobre a vida dele, e sobre essa nação desorganizada. Então nós precisamos tirar os olhos desse mundo, e colocar os olhos no Senhor, e eu faço isso através da sua palavra, e aí eu terei um coração grato. Você já viu como é que você encontra um crente na rua assim? Você quase sai você tem que tomar remédio depois que você conversa com ele. Como é que estão as coisas? Está tudo ruim, meus filhos não estão bons, meu casamento não está bom, coisa está difícil, o Brasil está difícil, meu emprego não está bom, não gosto do meu patrão, não gosto da empresa, não gosto de nada. E coração grato? Não, não tem. Não tem coração grato. Você conversa com ele, você tem que tomar aquele negócio lá, faixa preta, para você dar uma animada. Porque o cara está sempre abaixo, porque ele não lê a palavra, ele não ama a palavra, ele está longe da palavra, então está tudo ruim, ele é um murmurador, e Deus abomina o murmurador. Vocês lembram dos murmuradores? Eles viram a terra, 12 espias viram a terra, não foi? 10 chegaram e falaram, a terra é boa, mas lá está difícil, está custoso, tem gigante, tem fortaleza, as coisas lá são difíceis, nós somos como o gafanhoto, e eles vão pisar na gente, ou nós somos como o pão, eles vão mastigar a gente. Aí 2 vieram falar, a terra é boa, tudo é bom, isso o Senhor nos deu, nós vamos entrar e nós vamos possuir. Sabe o que eles fizeram? Vamos matar esse povo, esse Moisés, esses aí, vamos voltar para o Egito. Tiveram que rodear mais 38 anos no deserto, 40 anos total rodeando, para Deus tratar aquele povo, matar aquela geração incrédula. Daquela geração, só 2 entraram, Caleb e Josué. De 20 anos para cima, todos morreram. Por quê? Olharam para a dificuldade e não confiaram na palavra de Deus. Versículo 17. Agora vem, tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei aonde? E como? No nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, as pessoas às vezes me perguntam, eu devo ir em tal lugar, eu devo fazer tal coisa? Eu pergunto, isto é para a glória de Deus? Não, mas também não tem nada a ver. Isto é para a glória de Deus? Estou perguntando se tem a ver ou se não tem. Se não for para a glória de Deus, não faça e não vá nesse lugar. É muito simples a palavra. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Eu vou assistir um filme de terror, o capetão sai, tudo. Então vamos orar antes, não é assim que a gente deve fazer? Tudo em nome do Senhor. Então não vou assistir não, porque não combina a palavra com esse negócio. Estou dando um exemplo aqui que eu acho que não acontece aqui, porque senão fica achando que eu estou pegando no pé. Mas será que nós temos observado isso? Será que a nossa vida tem sido uma vida que tudo a gente faz em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai? Eu gosto muito daquele versículo, eu cito em quase todos os cultos. É 1 Coríntios 10:30 ou é 2? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você atende a esse versículo com cuidado e com diligência, talvez muitas das coisas que você tem praticado, pensado ou falado, você vai deixar hoje, no nome de Jesus. Se não é para a glória do Senhor, se não exalta a santidade de Deus, o nome dEle, se a gente não proclama com isso o nome do Senhor, nós não devemos fazer. É simples. Não precisa ficar perguntando, irmão, o que eu devo fazer? O que eu não devo? Posso ir aqui, posso ir acolá? Posso ver isso? Não devo ver aquilo? Não, olha para a palavra. A palavra vai te conduzir por um caminho seguro. Eu e você precisamos entender que isso tudo é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Ele está lapidando uma geração. Ele está lapidando um povo. Ele está lapidando a sua vida e a minha vida através da sua palavra. E nós devemos o quê? Nos curvar diante dele. E nós devemos o quê? Obedecê-lo. Gente, lembra do Mar Vermelho?
todo mundo acha bonito. Aí canta a musiquinha da Cassiane, não sei o que lá do Mar Vermelho, eu vou dar o grito da vitória, tá? Essa música eu não gosto dela mais não. A travessia do Mar Vermelho teve um propósito. Êxodo 14:4. Abra lá sua Bíblia. Não era para a gente bradar o grito da vitória, não era nada disso. Não era para isso. A gente fica pegando essas musiquinhas aí pré-fabricadas e fica achando que isso aí é vitória para nós. Não é vitória para nós. Êxodo 14:4. Não, vamos ler o primeiro, ó, número 1, ó. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe em determinado local. Então eles estavam indo para um local, volta e acampe no lugar onde Faraó vai encurralar vocês. Versículo 4: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E agora que está a finalidade da travessia do Mar Vermelho. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Não é para a gente passar e gritar o grito da vitória, não é nada disso, é para que o nome do Senhor seja exaltado. E depois de 40 anos, uma prostituta chamada Raabe ouviu essa história e temeu e creu no Senhor e foi salva. Aquela que foi salva na queda das muralhas de Jericó, porque ela creu nessa verdade. O nome do Senhor que tem que ser exaltado, não é crente dando pulo da vitória, não, meu irmão. É o nome de Deus que tem que ser exaltado através do nosso viver. Tudo é para a glória dele. A mensagem que nós devemos anunciar aqui é Cristo restaurando o homem através da sua morte na cruz do Calvário e da sua ressurreição, nos trazendo a garantia da vida eterna e da nossa ressurreição. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é o homem sendo exaltado. Ah, Deus vai me honrar. Deus vai te honrar. Você que deveria honrar a Deus. É o nome dele. É o nome dele que tem que ser exaltado no meu viver, e não o meu nome. Quem é Pedro? Esse aqui? Ninguém. Quem é Cristo? É tudo. É o Rei do Rei, é o Senhor dos Senhores. É o Filho do homem. Ele. Quem é Deus? É o Criador. É o supridor, é o mantenedor de todas as coisas. É o Senhor de todas as coisas. A Ele toda a glória. Vocês viram que esse texto é maravilhoso? Que a travessia do Mar Vermelho foi para que o nome do Senhor fosse exaltado e glorificado. E depois de 40 anos, uma mulher prostituindo-se, numa vida que para nós talvez a gente passaria e falava, essa não tem jeito não, essa vai queimar no inferno, não é? A gente passa e olha e fala assim, o Senhor a salvou. Porque ela creu no testemunho. Ela falou, olha, o povo está tudo com medo, porque ouviu falar como que o seu Deus tirou o povo da escravidão. Com mão forte, com braço forte, aquela mulher tremeu e foi salva. Glória a Deus por isso. E ela entra na genealogia de quem? De Cristo Jesus. Aquela moabita, Ruth, é uma moabita. É uma inimiga de Deus. O irmão pregou no sábado, né, irmão? Aquela mulher não tinha parte com o povo de Deus, mas aquela mulher, depois de tudo perdido, a sua sogra fala, olha, vai construir a sua vida. Ela falou, de jeito nenhum, eu não largo da senhora. O seu Deus vai ser o meu Deus, e o seu povo será o meu povo. E aquela mulher faz parte do quê? Genealogia de Cristo Jesus. Meus irmãos, as coisas estão acontecendo. Esse Deus não mudou. E o cuidado dele é muito sobre as nossas vidas, tanto é que ele ministra aos nossos corações através da sua palavra, ele fala aos nossos corações, ele produz em nós santidade. E ele nos levará por toda a eternidade com Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que você saia daqui desejoso de Cristo, que você saia daqui com fome de Cristo, que você saia daqui com desejo de falar de Cristo para outras pessoas, que Cristo seja a razão da sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém?